Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E olá, o Conexão Poder está no ar e nós recebemos hoje Gustavo de Oliveira, que é presidente da FIENTE, da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Bem-vindo, presidente, mais uma vez, né, na nossa bancada. Obrigado aqui de novo para falar, ainda presidente da federação, na mesma posição, mas num momento de país completamente diferente. Então, acho que a gente tem muito assunto aí para explorar sobre o que deve acontecer, né? Bom, para tratar dessa pauta que mexe com a vida de todos aqui, o meu colega jornalista Rafael de Souza, que é editor do site Repórter MT, e a gente disputa muito aqui o lado da caneca, né? A gente estava falando agora. Na verdade, eu vou até mudar o lado da minha caneca, ou Repórter MT, né? Aqui no Conexão Poder vamos tratar, então, Gustavo, sobre, eu estava olhando alguns dados aqui da FIENTE, sobre o PIB industrial do nosso estado, né? Que é de 17 bilhões, equivalente a 1,4% da indústria nacional, né? Sendo que nós somos o 13º maior PIB do Brasil. É uma relação muito baixa, né? Fica um dado muito baixo. Qual que é o nosso calcanhar de Aquiles? Bom, primeiro, numa contextualização da história recente do país, a indústria brasileira nas últimas décadas ela foi perdendo espaço e competitividade, toda ela, né? Se nós olharmos aí para os setores de tecnologia, a indústria brasileira ela ficou fechada, transferiu pouca tecnologia do exterior. E como também no Brasil se investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, esse atraso tecnológico em relação às outras indústrias mundiais ele foi se agravando. Com isso, a indústria brasileira foi perdendo espaço de competitividade no mercado mundial e, com isso, também ficou difícil convencer indústrias de outros países a se instalarem aqui no Brasil. Piorou com esses 5 últimos anos de crise econômica, causados principalmente por um problema importante nas contas públicas no país. Governo federal, governos estaduais e até mesmo municípios, numa situação fiscal muito ruim, aumentando impostos, criando dificuldades para empreender. Tudo isso fez com que a gente tivesse aí nos últimos 5 anos da década passada um ambiente muito hostil ao empreendedor. A boa notícia é que esse momento está passando. As contas públicas começam a entrar nos trilhos novamente, né? Uma atuação muito forte do Banco Central brasileiro para estimular a economia real, ajustes duros nas contas públicas federais e estaduais e toda uma agenda que leva o investidor a acreditar que está na hora de tirar o dinheiro do banco, onde ele rendia confortavelmente e muito protegido dessa economia real nos últimos anos, e trazer ele de volta para o setor produtivo. Então, o que nós devemos ver ao longo dos próximos 5 ou 10 anos é muito capital sendo, primeiro, trazido para o Brasil, mas principalmente sendo deslocado lá do setor bancário, dos chamados rentistas, para as unidades produtivas, e aí, claro, a indústria tem um grande fator de atração de capital para retomar esse crescimento no país inteiro. Localmente, importante, Rafael, me permita, nós temos uma vocação para a agroindustrialização dos nossos produtos. O que acontece é que o mundo inteiro passou por um apetite muito grande de commodities. Não era só soja, milho e algodão, também minério de ferro e tantas outras commodities mundiais. Esse super ciclo de commodities acabou. Quem quiser agora aumentar o seu PIB com mais força, ganhar mais dinheiro, vai ter que agregar valor, verticalizar a produção e não mais expandir a produção de produtos primários. Esse que é o nosso calcanhar de Aquiles. Esse é o grande problema mundial. A China, que é o grande industrializador do mundo, ela não quer industrializar em outras plataformas, ou pelo menos não queria. Ela queria levar a matéria-prima para industrializar em solo chinês. Isso tem mudado. Nós já temos aí empresas gigantes chinesas e também de outras nacionalidades se instalando aqui no Brasil para industrializar aqui a nossa produção. O senhor fala em crescimento e também em calcanhar de Aquiles nesse segmento, mas a gente sabe que os incentivos fiscais eram um incentivo a mais para as indústrias e também para o agronegócio. Isso está sendo retirado. O governo fala em readequação, né, dos incentivos fiscais. Essa é uma briga que já acabou ou vocês ainda pretendem pressionar o governo para que haja aí uma mudança mais efetiva e diminua o custo da produção aqui em Mato Grosso?
A lógica da indústria, Rafael, ela está muito atrelada a volume de produção, a escala. Como o Mato Grosso não é um grande mercado consumidor, porque nós temos aqui cerca de 3,5 milhões de habitantes, né? Isso é 1/3 da população da Grande São Paulo. Então, os nossos mercados consumidores eles estão longe daqui de Mato Grosso. Para uma indústria se instalar aqui e ter escala de produção para baratear o custo dos seus produtos, ela precisa, primeiro, ter competitividade lá, onde os produtos são produzidos. Então, a primeira coisa que nós deixamos muito claro com o governo do Estado é que não adianta retirar benefício, aumentar benefício, se essa indústria local ela não for competitiva. Para fornecer, principalmente para Sul e Sudeste do país, os grandes mercados consumidores aqui dentro, mas também para ela ser competitiva nas exportações. E aí, a agenda de competitividade internacional, ela passa longe da questão do ICMS, que é um aspecto muito local. Nós precisamos de logística eficiente, precisamos investir em tecnologias mais modernas de produção, muita capacitação dos trabalhadores que vão operar os equipamentos sofisticados que hoje no agronegócio, estão no setor de serviços, mas também estão na indústria. É toda uma agenda de competitividade do país que não adianta nada a gente ficar achando que com alguns benefícios de impostos locais isso vai se resolver. Essa grande agenda de Estado precisa, primeiro, de um Estado que tenha credibilidade para atrair investimentos e investidores. Mas mais do que isso, uma agenda de país, onde, por exemplo, a gente respeite o investidor que vem aqui para consolidar os seus investimentos, fazer infraestrutura que o Estado não consegue mais fazer, investir em tecnologia, fazer todo aquele papel que o poder público, ao longo do tempo, por falta de capacidade financeira, foi perdendo a condição de fazer. Então, essa é a grande lógica da indústria. A gente ter volume, ter competitividade para ir lá brigar nos grandes mercados consumidores com os nossos produtos. Vamos brigar com ele? Você vai falar do quê? Do preço do etanol? Não. Tem muita gente falando que os empresários choram de barriga cheia, presidente. Por quê? Muito imposto para quem tem menos dinheiro e pouco imposto para quem tem mais dinheiro. Nós tivemos recentemente um aumento de preços em vários setores aqui de Mato Grosso e quando o governo chamou lá para a briga, muita gente não foi, principalmente do comércio. Da o Mato Grossense, né, que exatamente. É um setor que tem maior número aqui, maior percentual, né? Só me intrometendo na sua pergunta, a construção tem 32% do percentual industrial aqui de Mato Grosso, né? E a construção da indústria, né? Da construção. Isso. E o setor da construção também não foi. O setor de comércio de materiais de construção, né? Rafael, nós estamos passando também por um momento mundial de mudança do modelo de negócio. O que os comerciantes reclamam, e talvez tenham uma grande razão, é que você ter um empreendimento no Brasil é muito difícil, ainda mais se você tem uma loja, uma sede física. Você tem que ter alvarás municipais, licenças estaduais, licenças federais, dos trabalhadores que operam, que funcionam nesse seu estabelecimento, você tem encargos sociais altíssimos. E as empresas do comércio hoje concorrem, por exemplo, com as empresas digitais, que vendem os mesmos produtos, mas que não têm uma sede física no estado, que não pagam aqui conta de luz, conta de telefone, que não tem que contratar mão de obra local. O trabalho deles é ter um grande centro de distribuição, ou alguns no país, e você compra online e aquela mercadoria chega lá no teu endereço. Olha, não tem como competir em termos de custo, mas essa é uma nova realidade econômica, a qual os setores econômicos vão ter que se consolidar. A indústria já sofre isso há muito tempo. Nossa reclamação não é contra a carga tributária de Mato Grosso alta, porque ela é alta por si só. É porque se as indústrias de Goiás e Mato Grosso do Sul pagam menos impostos, os produtos delas é que são vendidos aqui. Mas se olhar a indústria brasileira, ela sofre porque na China se paga muito menos imposto e os produtos chineses chegam aqui no Brasil muito mais baratos. Aí você diz, bom, mas é melhor para o consumidor ter produtos mais baratos? Tem dúvida nenhuma. Acho que se essa caneca aqui, que é tão disputada aí pelos entrevistados, ela pudesse ser feita aqui em Mato Grosso, a gente vai estar gerando emprego, consumo de energia, consumo de matéria-prima aqui em Mato Grosso. Se não der, que seja feita no Brasil. O que não dá é para a gente ver aí mega empreendimentos comerciais que abrem as suas portas com milhões de reais de investimento que só vendem produtos feitos fora do país.
não estão gerando emprego, não estão gerando renda para o Brasil. Então, essa agenda de competitividade do Brasil é muito importante. E aí me permita, diz assim, é o empresário que paga muito imposto. Não é. É a sociedade que paga muito imposto. No Brasil, de cada R$100 que um trabalhador custa para uma empresa, ele só leva R$45 para casa. Isso é o salário que ele percebe, é o dinheiro que realmente vai para ele. E aí, quando ele vai consumir, ele consome produtos que também têm uma alta carga tributária. Na média dos países da OCDE, o Brasil está pleiteando uma vaga para entrar na OCDE, a organização econômica mais importante dos países que tem liberdade econômica no mundo. Na média dos países, o trabalhador que custa R$100, ele leva quase R$70 para casa de salário. E quando ele vai consumir, a carga tributária no país dele não são os 36% de carga tributária no Brasil, são 25%, 22%. Ou seja, ele leva mais dinheiro para casa e consegue consumir muito mais com esse dinheiro a mais que ele leva para casa. Por isso, é que em outros lugares do mundo, você tem menos necessidade de políticas públicas, como salário mínimo, como tantas outras, porque os trabalhadores eles têm uma remuneração e têm um bom serviço público prestado que permitem a ele ter uma condição de vida melhor. Não adianta nada você tentar incentivar o empresário e não tirar as travas da nossa economia que impedem que essa distribuição de renda aconteça. Olha, de R$100 que você custa levar menos da metade para casa, o trabalhador está trabalhando muito mais para os outros do que para ele mesmo. O que eu acho que o Rafael queria colocar é também a questão de que não foram debater, né, esse assunto, né, deixaram de ir, né, foi provocado esse debate, na verdade ficou né? feio, ficou né? feio. Ficou parecendo que, para poder pressionar o governo, o empresariado estava colocando ali, pressionando a população a pagar mais. Nós tivemos um exemplo do etanol, quando foi pressionado, não, mas aí calma aí, foram outros fatores que impactaram o preço, não foi o ICMS. E a partir de domingo já se começa a cobrar uma nova alíquota do trabalhador, por exemplo, que foi defendida também, a reforma da Previdência, pelo próprio empresariado. Então parece que quando é para o trabalhador, o empresariado apoia, mas quando é para tirar benefícios dos empresários, aí já a história muda. É isso que fica aparecendo para a sociedade. Eu te garanto que a indústria estava lá, na audiência pública, estava sentado na primeira fila dessa audiência. Do meu lado, o presidente do Sindicato das Indústrias de Etanol no Estado, explicando fatores que são industriais. Olha, o dólar saiu de um patamar de R$3,20, R$3,30 para mais de R$4. R$4,50 hoje. R$4,50 hoje, enquanto nós estamos gravando aqui. Os insumos da indústria de etanol, eles são insumos químicos, combustível também. Tudo isso é cotado em dólar. Como é que você continua a produzir com o mesmo custo se o dólar subiu de R$3,20, R$3,30 para mais de R$4,50? Então, isso foi explicado na audiência. Também explicamos que sim, teve o impacto do aumento do ICMS, mas teve o impacto do aumento do custo do milho. Aliás, é muito fácil, né, você tentar, numa discussão dessa, arranjar um culpado. Foi bem levantado lá por um dos representantes do setor de combustíveis, dizendo que o milho saiu de R$13 para mais de 28. Mas até aquele momento, desculpe interromper, presidente, o culpado era o governo. Bom, a discussão pública era do aumento de ICMS, mas ninguém disse que o aumento do preço do etanol ele se deveria exclusivamente ser atribuído ao governo. Nós sempre dissemos, aliás, isso é comum, não só para o etanol, mas para diversos outros produtos. Sabe por que tem essa sazonalidade? Interrompendo o senhor, por quê? Disse sim, inclusive o Aldo Locatelli colocou uma faixa no posto dele falando que o ICMS inviabilizou a venda de etanol em Mato Grosso. Nos postos dele. Nos postos dele. Mas aí é uma categoria. Ele é presidente do Sindipetróleo. Bom, até onde eu sei, essas faixas foram colocadas nos postos dele. Sim. Se o que aquela faixa dizia que não vai mais vender etanol em Mato Grosso fosse verdade, a gente hoje não tinha etanol em nenhum posto. Por isso que eu estou dizendo, também. Até aquele momento o governo era culpado. E na audiência o que ficou claro também é que nós temos o terceiro etanol mais barato do Brasil. A segunda melhor alíquota de ICMS de etanol interno de 12,5% do país. A audiência foi para isso, para expor os pontos de vista diferentes. Bom, eu não posso falar sobre quem não esteve lá e não entendo as razões de não estarem lá.
A indústria esteve como sempre esteve, desde o primeiro debate na Assembleia, onde eu fui muito criticado por ter feito duras críticas ao governo naquele momento pelo projeto de reforma tributária, mas desde aquele momento o que nós pedíamos como indústria é para abrir o diálogo e para dialogar. Dialogamos, ajustamos, não pudemos ter todos os nossos pleitos atendidos, mas o projeto final da reforma tributária e do reajuste dos incentivos, ele ficou muito melhor do que o original, porque nós tivemos capacidade de criticar e dialogar. Concordo com você em uma coisa muito importante. Acho que a gente no Brasil se acostumou a criticar demais e dialogar de menos. Toda vez que a gente só critica e não tem proposta, a gente não é propositivo, não tem soluções para os problemas, a gente vira mais um sujeito reclamando numa mesa de bar ou reclamando num táxi que a gente pega do aeroporto para o centro da cidade, que tudo está ruim, mas ninguém tem solução. A Federação das Indústrias não está aqui para isso. A gente aponta problemas, você pode ter certeza, a gente encaminha 2 ou 3 propostas de solução para aquele problema, porque esse é o nosso perfil, propor. Não adianta só reclamar. A gente precisa reclamar e precisa, como cidadão, oferecer alternativas para os governos e para a sociedade. E as alternativas que vêm agora? O senhor estava falando até no início do programa que continua como presidente, mas num cenário totalmente diferente, né? Nós temos, a gente estava falando de uma reforma aqui em nível estadual, e agora a gente tem aí, vai ter uma reforma em nível federal, em nível nacional, e essa é uma situação que pode ajudar muito, mas pode atrapalhar muito também Mato Grosso, né? Como é que está isso? Bom, primeiro, sendo bem realista, né? Essa agenda de reforma tributária é uma agenda que mexe com muitos interesses, mexe com o interesse do setor produtivo, porque muda alíquotas e regras de aplicação de imposto, mexe com interesses do setor público, que muda a repartição dos impostos, né, entre União, Estados e municípios, e mexe com a sociedade, porque pode alterar brutalmente a carga tributária. É muito difícil, o governo federal fez uma proposta de encaminhar a reforma tributária em 60 dias. Olha, tem 20 anos que a gente discute reforma tributária no Brasil, não me parece razoável que em 60 dias se chegue a um consenso do que seria ao mesmo tempo bom para os empresários, para o governo, para a sociedade, que se consiga equalizar uma mudança de impostos, fala-se na fusão de 5 ou até 9 impostos e taxas em um único imposto, que é o IBS, e mais do que isso, calibrar qual é essa alíquota. Vamos pegar um exemplo? Uma das propostas é unificar ISS, ICMS e alguns impostos federais. O ISS hoje, ele é no máximo 5%. E o IBS, que é o imposto que vai substituí-lo, ele tem alíquotas entre 20% e 25%. Ora, será que é fácil equacionar o prestador de serviço que hoje paga 5% ou paga a alíquota do Simples, que ele migre para pagar 20% a 25% de imposto? Será que as pessoas estão debatendo suficientemente isso? Vamos para outros aspectos, né? Embora a gente tenha um sistema tributário complexo, de difícil apuração, essas são regras que estão aí estabelecidas há muito tempo. Então é claro que a gente precisa de um período de transição. E se fala em transições de até 40, 50 anos para mudar a matriz tributária. Quer dizer, nós vamos ter que viver por décadas com mais um imposto e não com menos 5 impostos. Não dá para fazer de afogadilho isso. Acho que tem que ser muito bem debatido e muito bem esclarecida para a sociedade quais são os efeitos. Principal, precisa desonerar a folha de pagamentos. Não é possível, num momento onde o mundo inteiro fala em redução dos encargos trabalhistas, em redução do custo de se gerar emprego, um país com milhões de desempregados ainda onere demais o custo do emprego. O resultado que a gente vê é essa precarização. Gente trabalhando por conta, como a gente fala, sem seguridade social, sem garantias mínimas de trabalho, e numa sociedade que precisa muito de garantias sociais. Precisa reescrever esse capítulo da história do Brasil, que foi carregando o ônus para o trabalhador, carregando o ônus para toda a sociedade e criando um governo que ele é muito guloso para arrecadar impostos e muito ineficiente para devolver serviço para a sociedade. Você acha que o momento é favorável para a aprovação dessa reforma? Porque o que a gente tem visto muito no âmbito nacional, presidente, é uma briga entre o governo federal e o Congresso. A gente escuta muito pouco se discutir um tema
como esse, que é tão complexo, principalmente para a população. O que se vê é um pedido de manifestação aqui, pedindo para se manifestar contra deputados e senadores ali, que se fala em roubo, mas não se prova. E desde que esse novo governo assumiu, é isso que se vê. Popularizado. Exatamente, né? Teve aquele debate sobre a reforma da Previdência, que esquentou o clima, mas entre esse meio aí também a briga constante entre o governo federal. Esse momento, o senhor acredita que vai abrir espaço para esse debate? Ou vai haver aí mais ou menos uma revanche do Congresso contra o governo Bolsonaro? Bom, primeiro, o governo federal diz que vai encaminhar, são palavras do ministro da Economia Paulo Guedes, nas próximas 2 semanas, a proposta do governo federal para a reforma tributária. Fato é que o Congresso Nacional decidiu que vai fazer a reforma tributária. Se vai fazer a desejada pelo governo integralmente ou se vai fazer ajustes nela, ainda não está claro. Me parece que a proposta do Congresso é debater com a sociedade e avançar com uma reforma politicamente possível, não a reforma economicamente desejada pelo governo federal. O que é muito bom, dialogar com a sociedade sempre é muito bom. O que nós temos medo nesse processo é que o velho jogo de barganha política, que tem interesses muito menores do que os interesses do país, possa construir um novo Frankenstein, um novo modelo tributário que vai ser um pouco melhor que o anterior, mas que vai ficar aí por décadas funcionando e que não vai trazer o Brasil para a agenda internacional de competitividade. Deixa eu trazer um dado muito importante aqui. O Movimento Brasil Competitivo calculou finalmente o que a gente chama de custo Brasil. O que é o custo Brasil na concepção desse projeto? É o que separa o Brasil, a ineficiência brasileira, da média dos países da OCDE. Foi o que eu disse aqui sobre a remuneração do trabalhador. Esse é um dos aspectos desse estudo. A gente pode falar de logística, a gente pode falar do custo que o empresário tem para honrar os seus tributos, o custo da insegurança jurídica. Bom, tudo isso somado, a conta foi feita e economicamente, num PIB de 7 trilhões de reais, o custo Brasil, que é ineficiência, vamos trazer a palavra certa aqui, ele é de 1,5 trilhão de reais por ano. Isso quer dizer que o Brasil joga fora, rasga todo ano, mais de 20% da riqueza que ele produz. Isso não é razoável em lugar nenhum do mundo. A gente precisa urgentemente fazer uma agenda que ela é uma agenda de eficiência no setor público, uma agenda de melhoria da nossa logística, uma agenda de desburocratização, uma agenda de redução dos encargos de se gerar emprego no país e uma agenda, sim, de redução da carga tributária sobre a sociedade. Não adianta fazer reforma e a carga continuar alta, 36%, 40% do PIB. Tem que fazer reforma e fazer reforma do Estado para ele ficar um Estado mais leve e mais eficiente. Para finalizar, quem acha que isso é um problema só do Brasil, existem setores do governo norte-americano, pasmem, que consomem 90% dos seus recursos para manter aquela estrutura pública viva e só entregam 10% do cidadão. Isso está sendo discutido no mundo inteiro. Novas formas de eficiência no setor público. E o Brasil não pode ficar para trás mais uma vez. Mas você acredita que essa briga entre o governo federal e o Congresso melhore essa discussão ou piore? Eu acredito que ela vai ser tão melhor quanto a sociedade for vir. Sociedade que não aguenta mais não ter emprego, uma sociedade que não aguenta mais uma carga tributária alta e complexa e uma sociedade que não aguenta mais um país que não cresce. Essa reforma ela tem que ser por bem. Se dessa briga, dessa disputa com o do Congresso Nacional com o governo, sair algo melhor para a sociedade, que é o que nós acreditamos e queremos, muito melhor. Agora, se eles se encastelarem de novo, ficarem numa briga política, sem ouvir o que o país precisa, daqui a 3, 4 anos, nós estamos de novo fazendo reforma no setor público, reduzindo a máquina pública e entregando menos. E discutindo o mesmo tema aqui, né? Ora, se o poder político ele parte do princípio de que o Estado precisa ser forte para entregar para o cidadão, me parece ilógico discutir isso depois de 20 anos e deixar um Estado enfraquecido, uma sociedade que não vai crescer. Isso, para mim, Rafael, não é aceitável num tempo onde o parlamentar não tem que prestar contas a cada 4 anos só do seu mandato, não. Isso é feito diariamente pelas redes sociais, pela mobilização pública. E o brasileiro já mostrou diversas vezes que quando as coisas não tomam o rumo que ele quer, ele vai para as ruas e pressiona pelos seus direitos. Nessa questão da reforma tributária, tem sido muito discutida a possibilidade de um colapso econômico aqui para o nosso estado, para Mato Grosso, né?
justamente pelo fato de se a simplificação dos tributos for cobrada em cima do consumo, né? Porque somos um Estado produtor, não consumidor, né? Isso existe realmente esse risco desse colapso? Como o senhor avalia? Bom, esse risco é gigantesco. Nós temos, por exemplo, alguns municípios aqui no Estado, onde mais de 60% da massa salarial distribuída no município vem de indústrias. Se essa reforma tributária fizer com que essas indústrias sejam mais competitivas lá onde estão os mercados consumidores, como eu disse anteriormente, né? Sul e Sudeste, ou até fora do país, no mercado europeu ou norte-americano, essas indústrias vão embora daqui de Mato Grosso, e quem é que vai distribuir essa massa salarial que a indústria distribuía antes? O governo não vai suportar, porque não tem condição de aumentar os programas sociais nessa proporção para atender os municípios que vão se desindustrializar. E mais do que isso, a tributação no consumo, ela é muito perigosa para estados como o nosso, que são produtores e exportadores. Vamos pegar aí o que é tributado no consumo hoje já no Brasil. O ICMS da energia elétrica é assim. Nós temos em Mato Grosso uma grande plataforma produtora e exportadora de energia elétrica. Isso E, é uma no questão que entanto, nós queremos entrar. como a fração pequena É. dessa energia consumida aqui no estado, resulta que a gente tem uma altíssima alíquota de ICMS, pouca gente para pagar. Essa lógica, se ela imperar em todos os outros segmentos, como é a energia hoje, tributada lá no consumo, vai fazer com que a gente tenha uma disparada da carga tributária em Mato Grosso e uma insuficiência de serviço público. Aliás, o próprio governador e o secretário de Fazenda estão muito preocupados com essa mudança de tributação para o destino, que sabem que vai ser uma evasão muito grande de empreendimentos industriais que agregam mais valor, e nós vamos continuar aqui com a economia crescendo muito menos do que deveria crescer. Isso é inviável para todo mundo, né? Aí, Muito. ainda mais no momento que retirou os incentivos aí, complica ainda mais. Você vai falar sobre energia elétrica, a respeito da energia elétrica? Não, pode perguntar, porque a energia elétrica... A energia elétrica se tem uma coisa que o povo pesa muito entende, na minha conta. é de energia elétrica. Mas eu não tenho indústria, não, mas olha, eu falo para você que vai impactar, porque, por exemplo, somos exportadores de energia elétrica, mas para nós está ficando só a conta. Sim. E caro, Exatamente. pra caramba, né? E nessa reforma, tem alguma forma, está sendo estudado, pressionado, negociado para reduzir essa alíquota, essa tributação? Primeiro, uma das propostas da reforma é ter o que se chama de alíquotas equilibradas para o Brasil inteiro. Então, o que eles querem é harmonizar alíquotas. O ICMS pode ser extinto, ele entra para esse imposto grande que a gente chama de IBS, e aí todos os brasileiros vão pagar o mesmo IBS sobre os mesmos produtos e serviços. O que a princípio é muito bom, porque traz Mato Grosso para uma alíquota, por exemplo, de energia elétrica ou de combustíveis que vai ser compatível com a média nacional. Mas o problema da formação do preço da energia elétrica em Mato Grosso, ele não é só de impostos. Ele é principalmente porque a concessionária de energia aqui do estado, ela precisa, às vezes, andar centenas de quilômetros para atender poucos consumidores. Essa é uma normativa que a Agência Nacional que regula o setor elétrico, a ANEEL, ela impôs quando privatizou o setor de energia no país. Vamos pegar para comparar, por exemplo, o estado do Espírito Santo. O Espírito Santo tem mais ou menos o mesmo PIB de Mato Grosso, tem mais ou menos a mesma população do que o estado de Mato Grosso. O orçamento dos dois governos é muito parecido, em torno de 20 e poucos bilhões de reais. No entanto, o Espírito Santo tem 5% na nossa área. Está na beira do oceano, escoa a sua produção já direto pelos seus portos. Tem ferrovias que foram construídas por uma empresa estatal à época, que era a Vale, do Rio Doce. Então, tem logística resolvida, na beira da água e numa população muito mais concentrada, em apenas 5% do que a área do estado de Mato Grosso. Por isso, a energia elétrica lá é muito mais barata do que aqui, onde a gente tem um estado com dimensões continentais. O que me parece adequado é que a gente também rediscuta isso no país. Reduzir a alíquota de ICMS da energia não resolve por si só. A gente tem que mudar o cálculo sobre quem é que paga esses custos de distribuição. Mato Grosso ajuda muito o Brasil, batendo recorde de exportação,
sendo um grande gerador de energia elétrica, principalmente de energia elétrica limpa e sustentável. Nós podemos produzir aqui biocombustíveis, não só para o Brasil, mas para o mundo. A Índia, recentemente, mostrou muito interesse em comprar o nosso etanol. Agora, se todo o custo de se produzir num estado tão grande, com tanta dificuldade logística, ficar para os mato-grossenses, a conta não fecha. O setor de biocombustíveis deu uma melhorada agora, recentemente, né? Só que, assim, parece que é um setor, digamos, isolado do aproveitamento aí da produção que nós temos, né? Porque nós também somos aí campeão de produção de bovino, produção de algodão, tal, está sendo aproveitada aí o milho, a soja, tal, no setor de industrialização aí de biocombustíveis. Mas, por exemplo, nós não temos aqui investimentos em industrialização de couro, que seria, né, aproveitado aí da questão do bovino, né? Tem outras, o que falta, né? E o biocombustíveis, esse crescimento pode puxar essa cadeia? Pode puxar essa industrialização a mais? Então, primeiro, biocombustíveis. Qual é o nosso grande desafio nessa agenda dos combustíveis verdes para substituir o petróleo no mundo? O primeiro desafio é a logística para fazer com que esse biocombustível que é feito aqui chegue nos mercados consumidores a um preço competitivo. Para que quem está nos assistindo aí tenha ideia, o etanol que é consumido no Nordeste, ele vem lá dos Estados Unidos, ele é produzido lá com milho, como é feito aqui em Mato Grosso. Ele desce de navio dos Estados Unidos pelas hidrovias americanas, pega o oceano e vem. Ele entra aqui no Nordeste mais barato do que o nosso etanol de milho feito aqui em Mato Grosso, que tem que subir num caminhão. O qual a gente faz aqui e paga caro aqui mesmo. Paga aqui, embora seja o terceiro mais barato do Brasil, ainda não é barato, porque tem uma carga tributária alta em cima, mas esse etanol, ele hoje não é viável comercialmente no Nordeste, porque o americano chega lá antes. É um absurdo, né? Imensamente. Então, mas principalmente porque os Estados Unidos fazem algo há muito tempo que o Brasil agora inventou de não querer fazer, que é desonerar a exportação. O produtor que faz o etanol lá nos Estados Unidos, ele despacha esse etanol para o Brasil quase sem carga tributária. Então o Brasil tem que procurar fazer isso também, mandar o nosso etanol para a Índia, para outros países que têm apetite para consumir isso. Mas aí precisa de logística eficiente, porque, de novo, não é só um problema tributário, é um problema do custo Brasil, que é esse 1,5 trilhão dos 7 trilhões do nosso PIB. Então essa é uma agenda. Você me perguntou de couro. A indústria do couro brasileira não vai bem, porque no mundo inteiro acontecem dois fenômenos. Primeiro, só se compra couro quando são produtos de altíssimo valor agregado, senão o couro já foi substituído por couros sintéticos, feitos principalmente a partir de petróleo e outros derivados. Muito mais barato você produzir o couro industrialmente, esse couro sintético, numa máquina que faz aí quilômetros de couro no mesmo padrão, com a mesma padronagem, do que ter que criar bovinos, tratar do couro deles para abater e aproveitar esse couro. Com efeito, hoje tem muitos frigoríficos no Brasil que descartam o couro, eles incineram, enterram, fazem outros usos biológicos do couro, porque não tem mercado para vender esse couro. O couro chinês, como a gente fala, o couro sintético, como também o tecido sintético substituiu o algodão em muitas aplicações. Pegar uma coisa clássica, uma calça jeans há 15 anos atrás, ela era 100% algodão. Você olhava na etiqueta, estava 100% algodão. Hoje ela é algodão com elastano, com alguns polímeros e outros, porque é uma tendência mundial, o barateamento de custo. Então, a gente não adianta só querer industrializar o nosso algodão, o nosso couro, a nossa carne. A gente precisa entender o que o mundo está consumindo e entrar nessa agenda de maneira competitiva. Por exemplo, temos aqui 30 milhões de cabeças de boi e temos condição de produzir carne de altíssima qualidade para os mercados mais exigentes do mundo. No entanto, nós tivemos um pico de exportação de carne no ano passado porque resolvemos exportar para a China. O mercado, primeiro, que não compra carne industrializada. Eles vêm aqui, abatem o boi, dividem o boi em 4 pedaços, por assim dizer, e levam para industrializar lá na China. Lá é que agrega o valor. Mais do que isso, existem outros mercados, proteína vegetal, hambúrguer de soja e outras estratégias alimentares no mundo que Mato Grosso pode se aproveitar agora. Se as indústrias mato-grossenses e brasileiras não investirem em tecnologia,
para melhorar a qualidade da nossa carne, não só bovina, mas de peixe, suína, de aves, fazer uma carne vegetal de alta qualidade, nós vamos continuar vendendo produto barato, com pouco valor agregado. Essa agenda de industrialização, de trazer tecnologia, de investir em pesquisa e desenvolvimento e de ir buscar os mercados que pagam melhor pelo nosso produto, ela é uma agenda das indústrias, mas tem que ser uma agenda de país. E essa proposta dica aí de fazer o hambúrguer de soja, então, aqui aquele em Mato hambúrguer Grosso, do né? Joaquim Phoenix. E eu iria comprar, porque a do carne Oscar, tá difícil. podia ser o Mato Grossense, né? Né? Se é que não foi. Selo Mato Grossense. Qualidade. E essa ideia aí, esse projeto que o Bolsonaro colocou em pauta esses dias na mídia para baratear o etanol, direto da usina para o posto e passar por uma distribuidora. O senhor concorda? Viável? É viável isso? Ou Bom, foi só para provocar? Ao Ou foi mesmo só para causar intriga com o Só para Congresso? causar. Ao mesmo tempo que ele sim simplifica a distribuição, a hora que a indústria puder fazer essa venda direta aos postos de combustível, ele tem um outro efeito muito perigoso. Qual é esse efeito? As grandes redes de compra e distribuição de combustível, elas vão ter poder de barganha com a indústria. Isso acontece, vamos olhar outros setores, como por exemplo eletrodomésticos. As grandes redes varejistas no país, elas conseguem negociar com os produtores de televisão, de geladeira e tantos outros eletrodomésticos em uma escala muito grande. Compram meses de produção dessas indústrias e por isso acessam um preço muito melhor do que o pequeno comerciante. O resultado que a gente vê é que cada vez mais está tendo concentração do comércio varejista desses produtos. Está muito difícil, aliás, está difícil até você já comprar em loja física. Exatamente isso que eu ia dizer. Ontem fui comprar uma televisão, o vendedor disse, olha, o senhor vem aqui, isso aqui é um mostruário, o senhor vem aqui e escolhe, nós vamos fazer um pedido aqui online, não tem TV aqui para o senhor levar, porque aqui no shopping é caro o espaço de aluguel, a gente não armazena esses produtos aqui. O senhor escolhe, nós vamos ali no computador, fazer um pedido, em 2 ou 3 dias ela chega na sua casa, essa televisão. Como é que os postos de combustível, esses que têm 1, 2, 3 postos, vão conseguir comprar da indústria? Não vão. Então nós vamos ter uma rede de distribuição de combustíveis que compra direto da indústria e uma outra rede, como tem hoje, que vai depender de um distribuidor, de um segundo, de um terceiro para poder revender. Isso vai causar um desequilíbrio muito grande no preço de combustível do país e traz riscos adicionais. A gente sabe que o combustível, ele historicamente sofre muita adulteração. Existem muitos casos no país de gente que vende combustível adulterado. Hoje, essa passagem pela distribuidora, ela faz com que o consumidor final tenha ainda alguma garantia de qualidade. A hora que se tirar isso, o vendedor final, o dono desse posto de combustível, vai poder comprar, por exemplo, o etanol na indústria ou a gasolina direto da distribuidora da Petrobras, que tem exclusividade no país, e se isso for adulterado, você vai culpar quem na cadeia? Um pequeno que não tem bandeira, que não tem grande marca a perder. Quem vai perder é o consumidor que vai ter dano lá no automóvel dele. Então, a gente vê, claro, é uma medida de desregulamentação que pode ser importante, mas ela traz um risco muito grande, um risco econômico e um risco de qualidade. Mas para você ver como isso é perigoso, né? Porque jogaram isso na rede e a população fez um auê, alvoroçada, né? Quero pagar menos. Quero pagar menos, mas não se explica aí os contras, né? Só os prós, aí fica complicado para depois explicar que não se pode fazer isso ainda, que tem que ser estudado, que é preciso ser analisado. Para quem não entende. A lógica de distribuição, ela existe para qualquer setor. Eu não posso chegar na fábrica da Samsung, bater na porta e dizer, olha, eu vim aqui que eu quero comprar uma TV porque aqui vocês fazem, deve ser mais barato aqui. Não funciona desse jeito. Eu não posso chegar numa fábrica da Coca-Cola e pedir, olha, eu vim aqui comprar um engradado de Coca-Cola porque aqui a fábrica aqui deve ser mais barato. A lógica de distribuição existe para qualquer setor. Provavelmente eles nem vão te vender, né? Então, assim, o consumidor ele ficou iludido com a ideia de que ele podia encostar o carro dele lá na indústria de etanol e encher o tanque lá. Não vai acontecer desse jeito, não é assim que funciona então, em lugar nenhum do mundo. Então foi só sonhos de uma noite de sonhos verão. de Bolsonaro, né? Daqui a pouco o André me mata, falou uma coisa dessa. Acho que vamos cortar essa parte. Corta essa parte de aqui. Mentira, corta não. Eu acho que é uma provocação válida, mas como tudo na vida tem riscos envolvidos, a gente precisa estudar muito. E agora o alcoduto, continuando não, sim, pode ser que eu ia mudar o assunto. Porque o Gilmar Dal Bosco esteve aqui com a gente, e aí falando, ele soltou que estava sendo estudado, que
o álcool-duto, né, de Mato Grosso para os centros aí, distribuidores, até para ficar mais próximo dos portos e ficar mais barato, né? Isso. Vai acontecer mesmo ou ainda é um sonho distante? Olha, tem viabilidade nesse caso? É um projeto que depende de duas coisas. Primeiro, que realmente se cresça o volume de etanol produzido, não só em Mato Grosso, mas também em Goiás, porque esse etanol duto ele sai ali do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, onde hoje já tem uma rede de dutos interligada com os portos e com os centros consumidores de etanol, e ele vem por Goiás, pela região de Jataí, e entra em Mato Grosso. Se Goiás elevar a sua produção e Mato Grosso elevar como vai elevar nos próximos anos, já se cria viabilidade para um etanol duto que vai trabalhar muito o ano inteiro. Então essa é a primeira condição e me parece que ela está atendida. A segunda é atrair investimento privado. Só o projeto custa mais de 30 milhões de reais. Fazer esse etanol duto pode custar mais de R$1 bilhão. Não tem como você usar dinheiro público para fazer isso. Mas sim, só o setor de etanol em Mato Grosso recebeu mais de 10 bilhões de reais de investimento nos últimos 3 anos. E vai continuar recebendo, porque o consumo de etanol vai crescer. Como também vai crescer o consumo de biodiesel no país. Então, investir nessa logística é uma função do setor privado. Para isso, a gente precisa de segurança jurídica, porque depois que o sujeito faz um duto desse aí, que a empresa investe num duto desse, se não tiver regras claras de contrato e de operação, ele fica sujeito a uma insegurança jurídica e isso aí afasta o investidor. Então, também a gente precisa de regras claras para a operação desses equipamentos. Porque aí ele faz investimento, mas ele tem um lucro, né? Exatamente. Se ele for vender mais, ele vai ter lucro, que é de décimos de centavos. Se você cria uma estrutura dessa e amanhã ou depois alguém resolve criar um imposto que não existia, um FETAB em cima do etanol duto ou uma outra coisa que o valha, isso pode inviabilizar completamente o empreendimento. Então, por isso que a gente fala, tem que ter muita segurança jurídica de que você vai fazer aquele investimento e que durante o tempo você precisa para retornar aquele investimento, não vai ter grande alteração, senão inviabiliza. Aí a gente volta a fazer esse transporte de biocombustível em eixo de carreta pela estrada. Fazer uma comparação. Já imaginou se o gás que vem da Bolívia não viesse pelo gasoduto, viesse em eixo de caminhão, batendo pela estrada, estrada de chão, asfalto de péssima qualidade? Né? Ninguém ia comprar porque o custo ia ser muito maior. Assim é com o etanol. E a gente entende de décimos de centavos, né? Que a gente fica falando, tal posto está mais barato. Exatamente. Então vamos lá. E aí eu queria entrar, a gente falou agora há pouco sobre exportação, sobre importação e da alta do dólar. Essa história que o dólar alto agora é muito bom para o Brasil, eu não consegui compreender, porque, vamos lá, vamos retornar aí. No tempo do PT, dólar alto era prejudicial para o país. Agora estão falando que 4,50 do dólar está ótimo. Mato que Grosso, isso? o setor industrial está na farra ou não está na farra? Funciona isso? É época de ganhar dinheiro? Primeiro, a moeda ela tem uma paridade natural. Se ela está muito defasada, ela está muito valorizada, isso gera distorções em qualquer economia do mundo. Um dólar alto além do ponto, ele faz 2 efeitos. Primeiro, é claro que o exportador ele tem mais receita, porque se antes ele vendia $1 para receber 3 ou 4 reais e agora ele recebe 4,50 ou 5 reais, aquele mesmo dólar remunera melhor a produção dele. Mas vamos lembrar que esse mesmo produtor ele tem custos em dólar. Então vamos pegar o agronegócio, é muito bom você vender soja em dólar com $1 mais caro, porque as commodities internacionais são assim. Mas você vai ter que produzir soja comprando fertilizantes, químicos, agroquímicos, que também são cotados em dólar. Isso sobe a produção. Combustível de uma maneira geral, como o petróleo é cotado em dólar e os outros combustíveis eles são alternativas para o petróleo, quando o petróleo sobe e a gasolina e o diesel sobem, os biocombustíveis também tendem a ficar mais caros. Não só porque a gasolina subiu, porque o insumo de produção também é cotado em dólar. Resultado final é o seguinte, o Brasil inteiro empobrece. Agora, se a gente tiver também um câmbio muito desvalorizado e um real com valor muito baixo frente ao dólar, o país não consegue exportar, porque você recebe lá para cada dólar R$ 2,50, R$ 3, você não fica competitivo, ninguém vai produzir no Brasil para exportar. Então você gera um outro efeito que é uma corrida para importação, para substituição de produtos nacionais por produtos importados. Aí vai embora emprego, vai embora investimento,
você acaba virando um grande centro de comércio e mascates que revendem coisas feitas em outros países. Então o dólar alto é um problema para o Mato Grosso, mesmo A gente acredita que um dólar no nível de 3,50, 10% acima, 10% abaixo disso, são níveis saudáveis. A realidade é que o dólar deve se comportar para que a economia brasileira não penda nem para um lado nem para o outro, como eu disse, nessa faixa de R$ 3,50 e R$ 4,00. Passou disso, é um risco, porque a gente sim exporta melhor, mas tem custos altos de importação e pode ter inflação, e desceu demais, você começa a importar um monte de coisa que podia ser fabricada no Brasil, aí a nossa canequinha aqui não vai gerar emprego no Brasil, vai gerar emprego lá na China, lá em outro lugar do mundo, isso não é bom para o país. Tem que estar no peso certo, então. Não é só o fato da empregada viajar para Disney. Uma frase infeliz do ministro, Foi né? uma comparação complicada, né? Que ele fez, foi infeliz, realmente. Inclusive, eu tenho um amigo que foi confrontado. A moça que trabalha na casa dele chegou no dia seguinte e falou assim: o senhor me paga muito mal porque eu não conheço Disney ainda. Então eu quero aumento. Ainda bem que lá em casa ninguém assistiu isso. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o ministro foi muito infeliz em comunicar que do mesmo jeito que a apreciação do câmbio é ruim, a depreciação também é muito ruim. Você perde essa oportunidade de turismo interno, perde uma série de outras oportunidades que o dinheiro para de circular dentro do país e começa a circular para fora. Por isso é que eu digo, a gente tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, sempre vai ter alguém insatisfeito. Por isso que o pessoal diz, né? Ministro da Economia não pode falar de dólar, sempre causa um problema. Não é adequado falar isso. Não é. Esse negócio do dólar e da gasolina, isso me deixa descompensada também, né? Vamos falar do gás natural. Que tá caro também. Né? O gás natural, ele realmente ajudou na industrialização, como prometia, que chegou agora aí, ou está indiferente até o momento? Bom, realmente o gás natural, que aqui em Mato Grosso ele é produzido na Bolívia, ele é uma matriz energética importantíssima para o setor industrial em Mato Grosso. O que aconteceu ao longo das últimas décadas? Primeiro, teve insegurança no fornecimento. A Bolívia tinha um contrato que não era firme com o estado de Mato Grosso, podia ou não despachar o gás, podia ou não tinha ou não gás no posto, né? E mais do que isso, a Bolívia perdeu capacidade de produção, ela sequer conseguia atender os principais contratos dela, que são com a Petrobras no Brasil e com a Argentina. Então ela foi estrangulando a produção. Por que isso aconteceu lá? Falta de investimento. Ninguém queria investir na Bolívia, porque lá não tinha segurança jurídica, não tinha capacidade de receber investimento internacional. E queremos que a Bolívia resolva logo a sua situação política para deixar claro para o investidor que ele pode ir para lá, pode investir e produzir gás barato, não só para Mato Grosso, mas para o Brasil e para o mundo inteiro. Então esse insumo é muito importante. O governo do estado conseguiu uma vitória gigantesca, um contrato firme de fornecimento com a Bolívia. Mas isso só foi possível porque a Petrobras começou a aumentar a sua produção de gás natural nas suas plataformas. Tanto as plataformas que produzem petróleo junto, como as plataformas, como a gente chama, como são na Bolívia, de gás seco. As plataformas que fazem só gás. Isso começou a melhorar o abastecimento no mercado interno e também importação de outros lugares, como por exemplo do Quatar. Isso fez com que se pressionasse menos por compra de gás boliviano, sobrou gás e Mato Grosso pôde comprar. É uma matriz barata, limpa e muito importante. Para que as indústrias acreditem nela, é preciso que a gente tenha uma política clara de preço ao longo do tempo e garantir que ela continue sendo mais barata do que outras alternativas, como biogás, como biomassa e como energia elétrica para gerar calor, que é a principal função dessa matriz energética. Mas ainda não está gerando um diferencial, então, nesse... As indústrias que tinham passado a funcionar com outro gás, que é o GLP, o gás liquefeito de petróleo, gastavam até 40%, 50% a mais com GLP. Elas já retornaram para o gás natural boliviano e estão economizando aí 1/3, mais ou menos, da conta de gás que tinham antes. Agora a gente precisa atrair novas indústrias que acreditem na matriz energética importante que é o gás. Esse é o nosso trabalho junto com o governo, porque tem que se haver uma garantia governamental de que essa matriz vai estar disponível a um preço bom. É verdade, o senhor que está sabendo aí de todos esses assuntos, é verdade que a ZPE vai sair dos contos este ano? Você tinha selecionado essa? Não é. Dizem que é. Estão falando de hidrovia e tal, e esse ano sai ou não sai?
por que nós acreditamos que Mato Grosso tem que ter uma ZPE. Não, mas a gente sabe que tem que ter. Olha só! Essa é verdade que sai esse ano. Porque o Brasil mudou. Porque o governo, toda vez aquela conversa que sai, não, o senhor não está no governo. O senhor pode ser bem sincero com a gente, que a gente aguenta. Pode desiludir, né? Obra, esqueça tudo que você ouviu sobre a ZPE. Nós tivemos com a secretária nacional do Conselho da ZPE aqui. O governo brasileiro tem uma estratégia muito clara de abertura de mercados importantes no mundo inteiro. Carne na Europa, biocombustíveis com a Índia e com a China, proteína vegetal e animal, inclusive com o mercado americano. Isso quer dizer que quem produzir aqui no Brasil vai poder acessar esses mercados sem ter que pagar altas taxas tributárias, que era o que inviabilizava antes a pessoa produzir no Brasil para vender lá fora. Dentro da ZPE, pela lei atual, se você não exportar 80% da sua produção, você não tem autorização para funcionar dentro da ZPE. Num país onde o dólar sai de 3,20 e vai para 4,50 no intervalo de um ano e pouco. Então não tem como que muda a sua matriz tributária e que principalmente é fechado para fazer comércio com o mundo, não existe ZPE possível. Que muda no Brasil e que faz a gente acreditar que Mato Grosso pode ser uma grande plataforma de exportação. Primeiro, o Brasil está ficando muito mais atrativo ao investimento estrangeiro. Na ZPE, pouca gente sabe disso, pode trazer uma indústria inteira, mesmo que usada já de outro país do mundo, instalar dentro da ZPE, você não paga R$1 de imposto de importação de nenhum dos equipamentos. Isso faz com que essa indústria fique 30% mais barata do que se ela for instalada fora da ZPE. É a carga tributária de você trazer uma indústria inteira de fora. O Brasil abrindo mercados com outros países. Países que não vão consumir carne barata, não vão consumir produtos de baixo valor agregado. Estamos falando de uma carne para o mercado europeu, de um biocombustível de qualidade para brincar com um biocombustível americano nos mercados mundiais. Essas indústrias, se forem atraídas para uma ZPE, elas têm muito mais competitividade para chegar nesses mercados lá na ponta. E aí, me permitam, tem um papel muito importante do governo do Estado, que é construir a infraestrutura. Mas a ZPE ela só decola a hora que investidores resolverem montar suas indústrias lá. Até onde eu sei, o governo não vai botar uma indústria dentro da ZPE. Então o governo pode realmente entregar a estrutura, mas só funciona com esse investimento. Só funciona com investimento privado de empresas que queiram competir no mercado mundial. A boa notícia adicional é que no Congresso Nacional tramita com muita força a ideia de desobrigar quem está dentro da ZPE de vender pelo menos 80% para o mercado exterior. Isso resolve o problema das flutuações de dólar e o problema de, às vezes, o Brasil tem um problema de algum mercado fechado. Vamos ver aí, carne, por exemplo. O Brasil ficou 3 anos sem poder acessar com a sua carne resfriada o mercado americano, um dos mercados mais importantes. Se tivesse aqui uma indústria que só pudesse exportar, ela teria fechado durante esse período. Tirando esse limite de 80%, a indústria que está dentro da ZPE, se ela exportar, não paga nada de imposto. E se ela vender os produtos no mercado interno, ela vai pagar o imposto de importação mais os impostos que qualquer indústria no Brasil pagaria. Isso dá flexibilidade para o investidor, para que ele possa dizer, olha, eu vou ter uma planta lá. Então, Rafael, se o dólar subir, eu vou exportar porque o dólar está bom e eu consigo vender para fora. Mas se o dólar descer, eu fico no mercado nacional porque vai me pagar bem pelo produto. Então, entendam o seguinte, não é a obra que vai fazer a ZPE acontecer. É a mudança do comportamento do país no mercado, no comércio exterior, que vai fazer com que seja atrativo investir não em uma ZPE. Existem estados que, após concluir a primeira, já estão tratando com o Ministério da Economia para ter a segunda e a terceira ZPE. Já tem autorização para buscar investidores para fazer isso. Então, a gente pode não só ter a ZPE de Mato Grosso em Cáceres, como num futuro próximo, se a gente tiver vocação para exportar carne, proteína vegetal, biocombustíveis, madeira ou qualquer outra que seja, pleitear assim outros arranjos para que a gente possa. A função da ZPE é essa, é desenvolver regiões que não têm uma vocação natural para industrialização e para exportação. E para isso Mato Grosso tem que fazer essa primeiro para ter credibilidade para poder avançar nessa agenda. Mas então ainda é uma coisa ainda futura, né? Sim, esse funcionamento como ainda é também, futuro, não é como agora. Também os acordos bilaterais que o Brasil está construindo precisam ser construídos. A gente não imagina fechar o ano de 2020
sem um cenário claro de que mercados a gente vai poder acessar no mundo, com que produtos industrializados e achar essa aderência. Agora, não tem dúvida nenhuma, né? A gente já falou aqui diversos produtos que Mato Grosso tem vocação para produzir e exportar e que pode produzir e exportar com muita competitividade para o mundo inteiro. Isso quer dizer que a gente vai terminar 2020 sem CPF. Mas atraindo muitas indústrias para Ele falou que a obra pode estar pronta, Rafael. Mas não resolve muita coisa, né? Já é um começo. Bom, o fato é que se a gente conseguir atrair para cá investimentos, que eles fiquem nas EPL ou fora delas, mas que possam exportar produtos mato-grossenses para pegar os melhores mercados mundiais, a economia já alavanca demais. Gente, só um setor de etanol de milho recebeu mais de 10 bilhões de reais de investimento. Isso é metade de todo o orçamento do governo estadual em um ano. É muito investimento que gera muita riqueza. Cada tonelada de milho que entra nessas usinas, ela sai da indústria em forma de etanol, de energia, de óleo de milho e de DDG, que é uma ração animal importante, com 3 vezes o valor agregado. Isso é dinheiro que vai circular aqui na nossa economia. O senhor esteve recentemente numa saga lá em Ministérios, em Brasília, e tem alguma notícia boa de investimentos para o nosso estado? Sem dúvida. A febre mundial por alimentos, ela tende a aumentar. E cada vez mais vão se buscar regiões que produzam um alimento com eficiência. Mato Grosso já é campeão de produção agrícola e agora a tendência do mundo é industrializar essa produção para fazer produtos alimentares de alto valor agregado. O Brasil se abrindo aos mercados importantes, sendo receptivo ao investidor estrangeiro, dando segurança jurídica a ele, como o presidente Bolsonaro tem determinado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e tem uma grande chance de sucesso nessa agenda. Não pode o Brasil, mais uma vez, prometer que vai fazer tudo isso para o investidor estrangeiro e não conseguir entregar. Se não desburocratizar, se não reduzir carga tributária, se não simplificar o Brasil, o investidor estrangeiro continua passando longe daqui. E mais uma vez a gente vai ficar fazendo aí comércio com países de menor relevância no cenário mundial. A gente está chegando ao final. Eu queria fazer uma perguntinha para ele. Estou sabendo que o senhor está querendo disputar um cargo aí público nas próximas eleições. Ao Senado? O mandato Senado, eu acho que não. Senado, o mandato de síndico do meu prédio vai estar vago, porque eu estou pensando em me candidatar, mas eu tenho um impedimento. Eu, quando resolvi disputar a presidência da federação, meu primeiro compromisso foi de que, não sei que por razões de força maior, eu jamais me afastaria do cargo. Eu tenho uma missão, eu tenho um mandato do setor industrial. O mandato acaba esse ano, não é? Não, eu Não, tenho são 4 ainda. anos. Você quer acabar com o meu mandato não, antes? São 4 anos. Você quer me caçar? Não, eu vou até 2022 à frente da federação. Verdade. Desejo muita sorte aos que vão postular os cargos aí esse ano, né? As eleições municipais, principalmente essa vaga de senador, que, gente, é muito importante para Mato Grosso, no momento onde vai discutir reforma tributária, diversas reformas no país. Nós precisamos ter sabedoria para escolher um representante que represente os interesses do nosso Estado. Não adianta mandar para alguém para lá que vai defender o setor A, B ou C. Tem que defender o Estado de Mato Grosso. E olha, já me preocupa muito que nessa discussão de reforma tributária, Mato Grosso tem nesse momento a chance de passar um período com um representante a menos. Eu entendo que o tempo político é diferente do tempo administrativo, mas nós não podemos deixar muito tempo essa vaga lá em aberto. O senhor é a favor desse pedido do governo ao STF, que autorizou aí a posse imediata do Fávaro, caso a Selma seja afastada? Para não deixar vago. Eu não advogo pelo Carlos Fávaro ou a favor do governo. Eu acho que o Mato Grosso não pode ficar um dia com um representante a menos no Senado Nacional em um contexto de discussões tão importantes. Se vai se estender o mandato da senadora Selma, que ainda não foi definitivamente cassada, se vai se colocar alguém provisoriamente no lugar dela, ou se vai acelerar o processo eleitoral para que a gente já tenha um outro candidato definitivo, eu absolutamente não quero me meter nessa situação. Mas para o Estado de Mato Grosso é muito ruim ter um representante a menos e um Congresso um Congresso Nacional que já é tão fragmentado. E a Casa do Senado, ela tem menos de 90 membros. Um voto lá pode fazer muita diferença. Vamos lembrar que há 20 anos atrás, a reforma da Previdência não foi aprovada no país por causa de um voto do então deputado Antônio Candir,
que disse que se atrapalhou na hora do voto lá e votou equivocadamente. Mas a gente não pode deixar de estar lá bem representado. Isso sim seria um colapso para Mato Grosso, né? Seria terrível. O Estado não pode ficar sem representação, isso não existe. Seríamos o único Estado da federação inteira a não ter 3 mais 2 senadores. Mato Grosso seria punido, né? Importante. É, seria punido. Então, não me parece adequado, acho que a Justiça Eleitoral tem que endereçar logo as soluções para isso. E a gente tem que ter permanentemente lá 3 senadores, como manda a Constituição do Brasil. Mas e o assédio dos partidos, voltando aqui à candidatura, né? Eu absolutamente não estou com meu nome à disposição, não tenho filiação partidária, não posso ter enquanto for presidente da FIENTE. Mas foi assediado? E estou determinado a cumprir o meu mandato até o final. Não, ainda bem que ninguém me procurou. E parece que agora você não precisa mais cumprir 6 meses antes de filiação partidária, né? Tal. Então eu olhei isso aí com preocupação, mas continuo sendo respeitado como presidente da FIENTE. É para isso que eu me candidatei, é assim que eu vou até o final. É porque, né, atualmente nós temos tantos pré-candidatos que a pergunta que fica é por que o senhor não quer ser candidato ao Senado, né? O Estado já tem muitas alternativas para oferecer para o cidadão. Eu vou torcer, eu tenho apenas um voto, né? Não consigo nem convencer ninguém lá em casa a votar em alguém. O meu poder de influência é só o meu voto. Mas eu torço que essa eleição aconteça e que nós escolhamos um bom representante. Alguém que vá lá defender o nosso Estado, que precisa de tanta coisa. Né? Tá certo. Obrigada. Pela entrevista você vai ganhar uma caneca. Essa caneca é produzida em Mato Grosso. Gera pela emprego. Tubarão Esportes, gera emprego, né? Renda para todos nós e audiência. Oh, que ótimo. A caneca aqui do Repórter MT e do Conexão Poder para não dar briga com ninguém. Senão eu me dei relativamente bem na entrevista, mas eu posso me dar muito mal na edição. Então eu vou respeitar isso aí, ficar. Pode abrir ela para a gente fazer uma foto. O senhor já tem dessa caneca, não tem? Eu tenho, mas como tudo lá em casa já me foi tomado. É uma caneca disputada. Então, o senhor pode inclusive colocar no gabinete, né? Eu até sugiro que a caneca venha com o nome do entrevistado, porque ela é tão disputada que já tem até um mercado negro dessas canecas aí. Tem gente comercializando caneca aí. Faz uma foto pra gente, Pedro. Peraí. Aí ele vai virar. Aí, valeu. Gustavo, obrigada, então, e melhoras aí para o nosso estado, né? A nossa industrialização. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e principalmente mostrar que esse país que muda, muda para todo mundo. E todos nós, né, empresários, trabalhadores, comunicadores, agentes do setor público, a gente precisa não só estar conectado com essa mudança, mas principalmente discutindo essas mudanças que são tão importantes para o país. Com certeza, faz parte da vida de todos nós, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Acesse Conexão Poder no site www.conexãopoder.com.br. O nosso material também está disponível no YouTube. Obrigada. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E